Chegamos ao ano 2024 e com esta sala um sócio teve a excelente ideia de devemos dar um nome a esta sala e esse nome deve ser o nome daquelas duas pessoas que são responsáveis, são o pai e a mãe da Proverbo e é daí a proposta na Assembleia Geral que esta sala se chamasse a Sala Proverbo Glória de Melo e João Martins. A Proverbo começou em 2002, na altura Glória de Melo e João Martins lançaram a ideia aqui à direção e era um projeto diferente e um projeto que foi sempre diferente e que marcou a diferença para o positivo aqui na nossa comunidade, com os eventos que promoveram, com os concertos que promoveram, com o número de artistas que ajudaram para que pudessem publicar os seus livros, para que pudessem expor a sua arte. Portanto, desde 2002, eu falei há bocado, não há outro projeto como este. Nós, na nossa comunidade, cada vez temos menos projetos, menos clubes. E então é importantíssimo porque é o nosso departamento que trabalha semana após semana a promover a cultura, as artes, a leitura, tudo. Portanto, não há outro projeto e nós temos que fazer tudo possível para seguir, para que este projeto não pare, porque a Glória e o João merecem isto. E hoje estamos aqui, temos esta sala que vai ser só para artes e que foi aprovada em Assembleia Geral em outubro, ficou com o nome Glória de Melo e João Martins, porque eles merecem, é uma honra, ficam para a história deste clube e nós agora todos, a comunidade em geral, tem que se são pintores, se são escritores, se querem expor o seu trabalho, tem aqui um espaço para eles. Eu tenho aqui uma pequena mensagem da Dona Glória. Meu nome é Glória de Melo, sou poetisa, declamadora e escritora. Mas quando cheguei aqui, vinda do Canadá, há cerca de 25 anos, visitei o Esporte Clube Português. Fiquei fascinada com a beleza deste clube, do salão, dos azulejos históricos e do museu. E dado que é um clube que celebra Portugal inteiro e não apenas uma região ou uma província, não hesitei quando fui convidada para ser relações públicas do clube. E foi então que, com a colaboração do poeta e escultor João Saraiva Martins, resolvemos animar a sessão cultural, que após o concurso foi premiada no Proverbo. Então, com novo fôlego, começamos a agendar projetos culturais que envolviam os Estados Unidos e o Canadá, com concursos literários, tardes e noites culturais, uma gala anual Proverbo, que incluía nomes sonantes de artistas vindos de Portugal, como Simone de Oliveira, Manuel Freire, Vitorino, João Cid, Jorge Batista, Antônio Bastos, Gonçalo da Câmara e outros. A nossa arquivista da Proverbo, a poetisa Ondina Silva, tem todos os registros desses artistas. E criamos uma tuna musical, que também chamamos de Tuna Fish, que embora não fosse a mais afinada, ajudava a divulgar o nosso cancioneiro popular nas festas populares, os santos populares, as jardineiras e o Natal. Dia de Portugal, como as nossas capas chiquérrimas, sempre estávamos presentes. Criamos também um concurso anual de fado em 2019. Criamos a versão de Uma Noite na Casa de Amália, com artistas e fadistas locais, que foi um sucesso. E todas as sextas-feiras nos reuníamos com tertúlia, regada com vinho do Porto, doces de ovos e pastéis de nata, e que surgiram ideias brilhantes e temas para mini-livros da Proverbo. E como diz João Martins, os livros são as asas onde voam os sonhos. Tivemos sempre o apoio da direção do clube e da comunidade, mas o entusiasmo diminuiu um pouco com o Covid, que me afetou e os outros proverbianos também. No entanto, conseguimos manter viva a chama da Proverbo e, sobretudo, o lema: a poesia é que vai salvar o mundo. E agora, ao ouvir as notícias do mundo, repito novamente: a poesia é que vai salvar o mundo.
É claro que fiquei grata e sensibilizada por dar o meu nome e o de João Martins para esta galeria. Quando eu estiver melhor fisicamente, não deixarei de ir à galeria Provérbio, declamar um poema dedicado à direção, ao meu querido Jack e todos os proverbianos. Glória de Mello. Ao fazermos já parte do programa inicial, é fundamental de que nos reúne aqui, deixem-me que vos diga um poema que eu escrevi e que é o único poema meu que eu sei de cor e que eu costumava recitar a duas vozes com a Glória. É por isso é importante. É pequenino, não vamos cansar, mas porque a poesia também faz parte disto. Era assim: os meus dedos e os teus dedos deram um nó de mansinho, e o coração já sem medo, vendo os dois agarradinhos, quis revelar-te um segredo murmurado ao teu ouvido. E os meus dedos ensinaram aos teus dedos um caminho. Já não sei por onde andaram ou se perderam o tino. Boa tarde, Sr. João. Conte-nos um bocadinho a sua história de vida, como é que começou a fazer estas esculturas e a história que está por trás de cada uma destas lindas esculturas que tem aqui hoje a apresentar na exposição. Eu cresci os primeiros 10 anos de vida ao lado do meu pai, que era carpinteiro. Aprendi não a trabalhar madeira, mas a gostar de mexer em madeira e o cheiro da madeira. Mas depois a vida leva-nos para outros lados e a certa altura aqui nos Estados Unidos já comecei a colecionar peças e pensei, mas porquê é que eu estou a colecionar se eu posso, talvez eu possa aprender a fazer? E com 55 anos descobri uma escola perto de casa e fui para lá aprender. Começamos pelas peças mais simples, etc., mas eu sempre tive a paixão das mãos, o toque da madeira suave, o cheiro da madeira, e então estas peças que estão aqui são as que de alguma forma me dizem mais. As mãos da minha mãe a fazerem renda, a agulha que a minha mãe usava para fazer renda, e foi ela que me incutiu o prazer da leitura, de escrever e ler. Com 80 anos, a minha mãe, à noite, viúva, sozinha em casa, rezava ao terço e lia um livro. Depois, as do meu pai. Estas são as mãos do meu pai. Quando nos lá estávamos e se sentava à mesa, ele punha as mãos assim. E a certa altura dei conta de eu estar com as mãos exatamente na mesma posição. E vou assim, não, tenho que fazer as mãos do meu pai. Depois, enfim, acabei por fazer a minha mão a escrever. Serviu a minha mão de modelo. Com a grande preocupação de quando são peças mais trabalhadas, de procurar que sejam do mesmo bloco de madeira. O papel e a mão não estão colados, são da mesma peça de madeira. Claro que a minha esposa sempre me apoiou nestes projetos e ela própria se dedicou à pintura, à aguarela, e então aquela bilha, que é uma bilha de Estremoz, eu servi das mãos dela como modelo para fazer. Como, digamos, obra que exigiu mais dedicação, é a guitarra e as mãos. Havia aqui um guitarrista, que era o Alberto Rezende, que eu, durante uns dias, tirei-lhe centenas de fotografias para encontrar a melhor posição das mãos na guitarra. E depois ele emprestou-me uma guitarra autêntica para eu, na escola, fazer. Há quem diga que é a peça mais trabalhada, pelo menos mais trabalhosa foi. E depois, portanto, eu gosto de mãos e gosto de livros. E então, livros escritos, livros feitos em madeira, com pirogravura, e esta é a minha paixão. Depois vão-se fazendo outras coisas. Como eu disse já desde o princípio,
A minha preocupação com esta exposição não é só mostrar o que eu faço ou o que eu posso fazer. O grande objetivo é trazer mais pessoas para o clube, criar aqui um espaço onde se possa expor arte. Temos já programadas 2 ou 3 para a volta de um mês cada uma, a próxima possivelmente fotografia, depois pintura, depois de azulejos e tentar criar aqui workshops, atividades com jovens, com pessoas de todas as idades, um clube de leitura, porque é isto que este clube precisa, gente para continuar a sonhar. Sabe, quando era jovem, eu pertencia às conferências vicentinas de São Vicente de Paulo. Eu era muito ativa em coisas lá da minha terra, com o meu falecido marido. E eu, quando tinha 15 anos, que começou a guerra em Angola, aquele tempo que andou mal em Angola, houve lá um concurso para fazer poesia sobre o que estava a passar. E eu fiz poesia e ganhei o primeiro prémio. E eu sempre adoro poesia, mas eu adorei vir agora para a Proverbo. Para mim foi muito importante e, como eu disse, agora a título particular ao João Martins e ao Jack Costa, a escolha dos nomes Glória de Mel e João Martins foi uma escolha maravilhosa, foi uma escolha muito boa, uma escolha ótima, porque significou o trabalho todo, é um momento muito importante na história do que a Proverbo, a secção cultural do Sport Clube Português, tem feito em prol da dinamização, da divulgação da cultura portuguesa. O Sport Clube Português é, de facto, o único clube que tem essa secção cultural e que se distingue no panorama, como eu também tenho dito, distingue-se no panorama associativo português aqui em Nova Jersey. É um trabalho muito importante de divulgação, de promoção das raízes da cultura portuguesa, e por aqui passaram já centenas de artistas, de escritores, de poetas, de declamadores, de músicos, de cantores, de escultores, já o disse, mas centenas de artistas da diáspora, de Portugal, mas todos eles com o amor pela cultura portuguesa. E, portanto, com este seu trabalho, que deve continuar por muitos mais anos, é Portugal que está presente aqui em Newark.